Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bom, hoje eu vou falar com vocês a respeito da evolução e adaptação como característica dos seres vivos. Todos os seres vivos possuem essa dinâmica, ou seja, possuem essa característica, a capacidade de se adaptar. O que eu quero que você entenda é a razão disso acontecer e qual é a ideia que isso passa para a gente, né? Como é que a gente deve raciocinar sobre esse fenômeno que é a adaptação dos seres vivos ao ambiente, que na verdade acaba sendo um pouco confundida pelas pessoas, porque os animais, muitas vezes, eles são tão bem adaptados ao lugar onde eles vivem, que parece que eles têm um desenho que foi elaborado para viver lá, certo? Mas vamos então aos fatos, tá legal? Olha aqui, evolução e adaptação, tá? Então, o que acontece aqui, as mudanças que permitem a maior adaptação da espécie a um determinado ambiente, além de ser mantidas, elas são transferidas para a geração posterior. Notem aqui, prestem atenção no que está dizendo nessa parte, ó. Mudanças que permitem maior adaptação da espécie ao ambiente são, tá? Além de mantidas, isso quer dizer o quê? Se a mudança for boa, ela permanece, ela é mantida, tá? Então, isto passa para a gente uma ideia de seleção natural. Então, todas as mudanças que acontecem nos seres vivos, quando elas são boas, elas são mantidas. E além de mantidas, obviamente, se esse ser vivo se reproduzir, vai transferir essa nova característica para os seus descendentes, tá? Tais mudanças são ocasionadas por mutações no material genético, entre outras coisas, certo? Mas a base da mudança, ela acontece no material genético, precisa ter uma mudança no material genético. E uma das formas de fazer isso é através da mutação. Vamos ver, por exemplo, o caso aqui, ó, um beija-flor, tá? E o cacto. Então vocês estão vendo aqui, ó, o beija-flor, ele tem um bico adaptado que permite a ele retirar o néctar das flores, enquanto os cactos, que são esses, né, têm folhas modificadas para evitar a desidratação, ou seja, as folhas dos cactos são transformadas em espinhos, ou seja, elas são modificadas, elas são enroladas e formam espinhos, porque assim elas não perdem água para o meio ambiente. Então o espinho nada mais é do que uma folha enrolada para não ficar aquela superfície virada para o sol e desidratar, porque a folha é uma coisa muito delicada. É por isso que o caule do cacto ele é verde, né? Porque ele não tem a folha verde para mostrar para o sol, então ele faz a fotossíntese por todo o caule. E o beija-flor tem um bico que permite a ele ir mais fundo na estrutura da flor e retirar o néctar. Então, são exemplos de boas adaptações que trouxeram sucesso para esses seres vivos. Vejam, boas adaptações que trouxeram sucesso. Então, quero dizer que a adaptação veio primeiro e aí ela trouxe um sucesso na vida desses seres vivos que estão aqui. Um animal e um vegetal, certo? Então, isso é importante, eu quero que você entenda que a mutação
ou as mutações, elas não ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente, tá? Então elas ocorrem para quê? Ou como? Elas acontecem por acaso. Mutações são acidentes que acontecem no material genético, como DNA. Então, não um animal ou uma planta, qualquer ser vivo, ele não vai sofrer uma mutação de propósito para se adaptar ao ambiente. Não, ele sofre uma mutação acidental. Mas aí, o ambiente seleciona as melhores mutações que vão permanecer e poder passar, né, para os descendentes esse tipo de ganho, essa modificação. Isso é muito importante. Então, elas acontecem ao acaso, por um fenômeno então que vem chamado seleção natural, que vai fazer assim a prova, né? Vai pegar aquele ser vivo que tem uma mutação ruim, vai eliminar, e vai pegar aquele ser vivo que tem uma mutação boa e vai preservar ele. Então, são mantidas, por seleção natural, são mantidas as boas adaptações, né? Então, nesse caso, as mutações, elas acontecem ao acaso e, por seleção natural, são mantidas quando adaptativas, ou seja, ocorre uma seleção positiva. Então, quando você fala, olha só, seleção adaptativa ou mutação adaptativa, tá? Então, está falando de seleção positiva. Então, foi uma mutação que adaptou aquele ser vivo àquela situação do meio ambiente. Ou também pode a seleção natural eliminar aqueles seres vivos que sofreram aquela mutação, tá? Isso quer dizer o quê? Que é o contrário, né? Eliminou. Então aconteceu uma seleção negativa. Então quando a mutação não é boa, o ser vivo não sobrevive à seleção natural. Então aí a gente fala que foi uma seleção negativa. Mas também isso quer dizer que, independente do meio ambiente, o ser vivo sempre vai estar em mutação? Sim. Inclusive, tem aquelas mutações que não são nem positivas e nem negativas. São mutações neutras, tá? Então, existe ainda as mutações neutras que não causam nem benefício e nem malefício, tá? Bom, uma outra coisa que também é importante a gente pensar é que podem acontecer também em células somáticas ou em células germinativas. Qual é a diferença? Então, se eu fosse falar assim de uma diferença, vamos começar, por exemplo, por aqui, ó, a germinativa. Então, essa germinativa aqui tem uma diferença. As células germinativas, elas são células responsáveis pelos gametas. Então, aqui, ó, eu tenho os gametas, tá? Então, os gametas, óvulo, espermatozoides, tá? Estão todos aqui. Então, pode acontecer numa célula que não é reprodutora, por exemplo, a célula do pulmão, do coração, do fígado, da pele, ou pode acontecer numa célula germinativa, que é uma célula que vai formar um óvulo, por exemplo, ou um espermatozoide. Então, se for na germinativa, né, o que vai acontecer? Elas podem ser transmitidas aos descendentes mais rapidamente. Por quê? Porque a célula germinativa ela é feita para formar rapidamente um outro ser vivo. Então, ela vai ser transmitida de uma forma mais rápida se acontecer dentro de um gameta, certo? Outra coisa que a gente também coloca como uma coisa importante para aumentar a variabilidade genética é a permutação.
Permutação é uma troca, uma permuta. O próprio nome já lembra o fenômeno que acontece. Então você tem a permutação que acontece na meiose, certo? Então aqui o que vocês estão vendo são cromossomos, certo? Os cromossomos são conjuntos de material genético. Então aqui dentro tem muito DNA, certo? Então esse aqui, um azulzinho, é um cromossomo duplicado. O amarelo é outro cromossomo duplicado. Muito bem. Durante a formação dos gametas, nas células germinativas, existe um momento em que cromossomos diferentes, por exemplo, esse aqui veio do pai, esse aqui veio da mãe, tá? Então são coisas diferentes. Então o que acontece? Eles se aproximam bastante. Quando eles se aproximam, eles podem acidentalmente tocar um outro, eles se tocam e eles podem, como vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo? Eles estão encostando um no outro e isso pode causar uma quebra. Por exemplo, se o cromossomo for muito grande e ele encostar um no outro, ele pode quebrar. Mas o cromossomo tem a incrível capacidade de se consertar de novo, ele consegue se rejuntar, né? Então quando ele, na próxima fase, o que vai acontecer? Eles se juntam, depois eles se separam. Quando eles se separam, eles se juntam. Porém, na hora de se juntar, eles podem juntar pedaços trocados. Então não são obrigatoriamente os mesmos pedaços que eles perderam que eles vão pegar de volta. Então pode haver uma troca, como aconteceu aqui, ó. O cromossomo azul está com um pedacinho do cromossomo amarelo e o cromossomo amarelo está com um pedacinho do cromossomo azul. Então aqui houve o que? Uma permutação. Então você observa essa permutação, né? Bem aqui, ó. Isso, gente, já é uma mutação, tá? Feita por troca de pedaços de cromossomos, certo? Isso é um acidente. Pode ser uma boa troca? Pode. Então vai ser uma seleção positiva que vai acontecer. Ou pode ser uma troca ruim, que traz prejuízo. Então vai acontecer uma seleção negativa, vai eliminar esse ser vivo. Ou então pode ser uma que não interfere em nada. Vai acontecer então uma seleção neutra. Tá? E outra coisa que tem aqui muito importante é a reprodução sexuada, óbvio. Por quê? Quando a gente tem uma reprodução sexuada, você tem um macho e uma fêmea. Obviamente, o macho e a fêmea, o que vai acontecer? O macho e a fêmea, eles vão trocar material genético durante a reprodução. E essa mistura de pessoas diferentes, por exemplo, se for um ser humano, mas pode ser um vegetal ou um animal que não seja, pode ser um vertebrado qualquer, por exemplo. Então, quando eles acasalam, o que acontece? Mistura de material genético. Isso aumenta a mistura, aumenta a variabilidade genética. E isso é bom para que haja uma evolução. Vocês viram? Por quantos motivos os seres vivos evoluem? E outra coisa também, que é muito importante, é isso aqui, ó. A imigração, né? Então, acontece o seguinte, no mundo inteiro, a gente tem diversos grupos humanos espalhados pelo mundo inteiro, que à medida que o mundo foi evoluindo, foi facilitando o intercâmbio desses povos. Então, povos asiáticos, por exemplo, com europeus, né, com povos africanos, os povos americanos, enfim. Com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais fácil viajar de um lado para outro. Então, no caso, estou dando como exemplo o nosso caso, tá? Mas isso acontece também em outros seres vivos. Migração. Então, essa imigração, essa chegada de indivíduos
da mesma espécie que vem de outro lugar, elas também enriquecem, né, a oferta de genes diferentes. Então acontece aí uma espécie de mistura genética interessante, como aconteceu no Brasil. Certo? Então nós temos várias etnias, vários grupos diferentes de pessoas. Então você tem, inicialmente você tinha aqui vários grupos indígenas diferentes, depois vieram os europeus, depois os africanos, depois com o final da escravidão no Brasil, aí passou a chegar mais estrangeiros, mais europeus, asiáticos, e que se estabeleceram aqui no Brasil e que acabaram formando toda essa mistura genética que forma o povo brasileiro. Portanto, isso é muito interessante do ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque há combinações diferentes de material genético, certo? Bom, gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Se ele for útil para você, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Até o próximo. Tchau!